Quando o relacionamento acaba, é muito comum a pessoa ir atrás, falar que ama, demonstrar sentimentos, fazer um monte de loucura para ter a pessoa de volta. Mas talvez o que você não saiba ou não aceite é que quando você continua insistindo, querendo que uma pessoa volte para você, isso pode complicar mais ainda a situação entre vocês dois. Isso pode até mesmo afetar na tua vida por completo. Portanto, neste vídeo eu quero te trazer razões porque você jamais deve pressionar o seu ex, a sua ex, para voltar para você. Vamos descobrir? Pois é, eu sou Alan Felipe, especialista em relacionamentos, desenvolvimento pessoal e comportamento humano, e desde 2012 nós estamos aqui promovendo paz, equilíbrio e amor próprio. Vamos lá. Ir atrás da pessoa amada, querer reatar com ela, implorar, fazer um monte de coisa. Talvez você não perceba isso porque você está no estágio de não aceitação, que é o estágio inicial pós-fim de relacionamento. Mas toda vez que você vai atrás, você piora mais a situação, você piora o processo. Talvez você tenha percebido isso, mas mesmo assim você continua indo atrás. Você acha que é alguma coisa, né, aleatória que está acontecendo, mas vá por mim, ir atrás só piora a situação. Portanto, eu vou te trazer aqui 5 razões pelos quais você jamais deve implorar, dar pressão para o seu ex, a sua ex voltar. A primeira razão é que essa pressão toda pode afastar o seu ex ainda mais de você. Se você ficar constantemente pedindo, insistindo para que a pessoa volte, você pode acabar empurrando ela mais ainda para longe de você. Isso pode fazer com que a pessoa se sinta sobrecarregada e desista completamente de considerar a possibilidade de reatar com você. Gente, quando a pessoa ela decide terminar um relacionamento, ela está disposta sim a seguir em frente. Alguma coisa dentro dela fez com que ela terminasse esse relacionamento, ela viu que alguma coisa estava errada. Por isso é que você precisa dar esse tempo, dar esse espaço, porque dentro dela existe algumas coisas, alguns pensamentos ruins, alguma situação, né, alguma coisa que está fazendo com que ela decida o fim desse relacionamento. E quanto mais você pressiona essa pessoa, mais aquela coisa ruim que fez ela decidir que o relacionamento acabasse, aumenta. Essa pessoa ela se sente pressionada, se sente assim confusa, e essa confusão ela tende a aumentar. Então esse é o primeiro motivo, a primeira razão pelo qual você não pode de forma alguma ficar insistindo, dando pressão para essa pessoa voltar. Essa pessoa ela vai se sentir sobrecarregada. Por mais que essa pessoa goste de você, tem aquela história, o amor tudo suporta, sim, mas existem seus limites. Se você realmente acredita que essa pessoa ela ainda tem sentimento por você, nada melhor do que o tempo. Tem gente que não gosta de falar dessa palavra tempo, né? Mas nada melhor do que isso. Se alguma coisa está errada entre vocês dois, se vocês terminaram, a pessoa decidiu ir embora, aceite a decisão dela e deixe que as coisas caiam em si no seu devido tempo. Para tudo existe um tempo. Tá bom? Então essa é a primeira razão. Essa pessoa ela vai se afastar mais de você ainda porque ela vai se sentir sobrecarregada. A segunda razão pelo qual você deve parar agora de implorar a volta pro teu ex, pra tua ex, é que a pressão pode fazer com que você pareça desesperado e carente. E isso não é nem um pouco atraente. Primeiramente, a pessoa pode sentir que você não é capaz de lidar com o fim do relacionamento, e isso pode fazer com que ele e ela perca total respeito por você. É isso mesmo. Quando você se mostra uma pessoa carente, depressiva, uma pessoa que realmente não tem controle sobre você mesmo, isso dá a entender que você realmente não merece respeito, não quer respeito, né? Que você precisa se tratar. Gente, quanto mais atraente você parecer, mais essa pessoa realmente pode voltar atrás. E ser desesperado, viver em cima, não é nada atraente. Mostrar-se desesperado e carente, isso não é atraente para ninguém. Pelo contrário, a pessoa vai te olhar como um qualquer, sabe? Uma pessoa que realmente não tem respeito por si, não tem amor próprio. É isso que acontece. Por mais que seja difícil, você queira resolver essa situação, né? Talvez você esteja desesperado de verdade, querendo ter essa pessoa de volta. Toda vez que você vai atrás, implora, né? Mostra que você está desesperado, está carente e precisa de ajuda. Quem é que em sã consciência
vai voltar para uma pessoa que está assim? A pessoa já está querendo sair de problema e você ainda se mostra dessa forma, carente, desesperado, desesperada. É necessário você entender que tudo começa no amor próprio. Eu falo sempre aqui, se você tem amor próprio, o mundo se abre para você, o amor também vem como recompensa. Você ama a si mesmo, você constrói em si mesmo o amor, e o amor vem como recompensa. Não tem jeito, é assim que acontece. Sou testemunha viva disso, sabe? Então, é necessário entender. Toda vez que você pressiona, vai atrás, você liga, você constantemente está entrando em contato, isso mostra que você não existe mais confiança, que não tem respeito em você. Essa pessoa vai perder respeito por você. E isso mostra que você está carente, que você está desesperado. E jamais uma pessoa de sã consciência vai querer voltar com alguém assim. Portanto, essa é a segunda razão. A terceira razão pelo qual você precisa parar agora, imediatamente, nesse momento, de ir atrás, de implorar, de ficar pressionando o seu ex, a sua ex, é que toda vez que você faz isso, você dá poder para o teu ex, para a tua ex, sobre a tua vida. E é aqui onde muitas pessoas acabam se lascando, vamos dizer assim. Porque, infelizmente, gente, existem muitas pessoas que são manipulativas. Muitas pessoas que vivem pelo ego. Né? E eu escuto muitas pessoas falando o seguinte: Alan, eu tô indo atrás, a pessoa me enrola, a pessoa me engana, a pessoa me usa, o que é que eu faço? Pois é, a pessoa te engana, te usa, te enrola, porque você tem dado o poder da tua vida para ela. Repito, não são todas as pessoas que fazem isso, mas existem pessoas que fazem assim. Né? Quando você coloca o poder da tua vida na mão de outras pessoas, você não tem mais controle sobre ela. E isso vai interferir aonde? Na tua autoestima, como eu falei agora há pouco, do teu amor próprio, na tua vida por completo. Ou seja, a tua vida está à mercê de outras pessoas. Você só vive se outras pessoas realmente estiverem com você. Você só vive, né, conforme o que a outra pessoa faz. Se a pessoa posta uma foto do Instagram, do Facebook, um comentário, alguma coisa, você morre. Porque a tua vida está controlada pelo outro, pela outra. E quando você para, né, de implorar, de ir atrás, esse cara, essa mulher vai parar também de brincar com você. Já falamos muito sobre isso aqui. Na verdade, esses são os vídeos mais que a gente já mais fala aqui, é sobre essa questão de ego, né? De ferimento de ego. Você precisa sair de cena para que esse cara, essa mulher, pare de se alimentar do ego dele, o ego dela. E quando você vai atrás, você alimenta o ego dessa pessoa. E isso faz com que ela seja mais forte, te humilhe, te rebaixe, faça o que quiser, fique por cima enquanto você fica por baixo. E quando você para de implorar, para de ir atrás, você está dizendo o seguinte: opa, eu tenho o controle sobre minha vida. Eu estou sofrendo, eu estou, mas só que eu não vou deixar ninguém me humilhar. Pode colocar foto, pode colocar vídeo, pode colocar o que você quiser nas redes sociais, que tá aí namorando com outro, com outra, não tô nem aí. Eu estou sofrendo, tô, mas primeiro eu. E isso aqui é um ponto que muitas pessoas precisam entender, né? Na verdade é um dos pontos mais importantes, se não o mais importante. Se você continuar implorando, você perde o controle sobre a sua vida. Isso vai se abranger em outros lugares. Quando você tira o controle da tua mão, da tua vida, para dar para outra pessoa, isso vai atingir não somente a tua área emocional, mas a tua área como um todo, tua vida como um todo. Porque você está triste, deixou as emoções do fim do relacionamento te levar. Isso vai afetar na área profissional, financeira, na área social. Você não fica mais à vontade de sair de casa. Você acha que o cara, essa mulher, é tudo pra você. Olha só, isso vai afetando o teu ser. Até daqui a pouco você tá com depressão. Até mesmo ter pensamento de suicídio. Como infelizmente eu de vez em quando encontro uma pessoa assim. Aí eu não vivo mais, minha vontade de me matar. Porque você está colocou toda a tua vida sobre essa pessoa, né? E agora você tá no controle. E agora essa pessoa está no controle da tua vida. E quando você para de implorar, para de ir atrás, você vai resgatando de forma linear, gradual, a tua vida na mão dessa pessoa. Portanto, a terceira razão pelo qual você deve parar hoje de dar pressão nessa pessoa é que toda vez que você vai atrás, você coloca mais um pouquinho da tua vida na mão dela. E essa pessoa, ela assume o controle da tua vida, então você se lasca por completo, porque você não tem o controle da sua própria vida. A realidade é essa. Razão número 4, mas antes, te peço, se inscreve no canal, ative o sino. Gente, são quase 600 vídeos que têm ajudado pessoas no mundo inteiro. Mudado vidas de pessoas. É cada relato maravilhoso.
E eu peço para que você realmente maratone os nossos vídeos. Maratone, assista, coloque em prática. Porque eu tenho certeza, eu não ensino aqui modinha, eu não ensino aqui um joguinho, não, eu ensino aqui realmente a verdade. Que a reconquista é resultado de fatores. De amor próprio, de respeito, de cura. Aí sim você vai se preparando o terreno, como eu sempre falo, é preparar um terreno para o novo. É você limpar o terreno, plantar novas sementes para que você possa colher aquilo que você merece. Então, vai se inscrevendo no canal, ative o sino, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Quarta razão pelo qual você precisa parar de implorar agora e dar pressão agora. Agora há pouco eu falei sobre manipulação, né? Mas manipulação, o ex manipulando a pessoa que implora. Agora a quarta razão é o contrário. Quando você continua implorando, indo atrás, você pode ser visto como uma pessoa manipulativa, especialmente se você estiver usando táticas emocionais ou fazendo promessas vazias de que eu vou mudar, que vai ser diferente, que não vai ser mais assim. Uma coisa que eu sempre falo, gente, e eu quero que você preste muito bem atenção nisso, é que o seu ex, a sua ex, ele sempre vai ser mais inteligente do que você. Sabe por quê? Porque você está sem controle sobre os seus sentimentos, enquanto o teu ex, a tua ex está lá escutando tudo direitinho. Por mais que ele esteja sofrendo também, ele está escutando lá e vendo aquilo, escutando aquilo que você está falando. E muitas dessas coisas pode soar como manipulativo, promessas vazias que você não pode cumprir. Talvez você fez tanta coisa e falou que ia cumprir aquilo, acabou não cumprindo. Ou seja, quando você continua implorando, você pode ser visto como uma pessoa manipulativa. E as pessoas podem perder a confiança total em você. E aí fica mais difícil de reconquistar essa pessoa. Portanto, esse é mais um motivo. Quando você implora, muitas vezes, você dá a pinta de que é uma pessoa manipulativa. E quem é que quer ficar com uma pessoa manipulativa, né? É complicado. Vamos para a quinta razão pelo qual você deve parar de implorar, de dar pressão ao seu ex, da sua ex, imediatamente. A quinta razão é que quando você dá pressão, você deixa uma imagem negativa, você grava uma imagem negativa na mente dessa pessoa sobre você. Gente, existe um ditado, eu fico preocupado com isso. Eu, como publicitário, jornalista, né, de formação, né, eu falo basicamente para todos os meus clientes o seguinte: quem não é visto não é lembrado. Essa é uma frase realmente verdadeira. E eu vejo que muitas pessoas, né, ficam criticando o Contato Zero e usam essa frase para criticar o Contato Zero. Não vou entrar em Contato Zero porque quem não é visto não é lembrado. Portanto, eu tenho que todo dia implorar, eu tenho que todo dia ir atrás, todo dia fazer alguma coisa para que essa pessoa me note. Primeiramente, essa é uma frase para publicidade e propaganda. Mas quando se trata de relacionamento, fim de relacionamento, o negócio muda. Eu vou te explicar qual é a verdadeira frase. A forma que você se apresenta, você será lembrado. Essa é a realidade. O negócio mudou completamente. Completamente. A forma que você se apresenta vai fazer com que a pessoa lembre de você exatamente daquela forma que você se apresentou. Quando você implora, vai atrás, isso coloca na mente da pessoa uma imagem negativíssima sobre você. Como eu falei agora há pouco, que você é um desesperado, desesperada, que você é um louco, uma louca, que precisa de tratamento, e essa pessoa ela perde completamente o respeito sobre você. Eu sei que tem muita gente que não crê no Contato Zero, que não crê, né, no contato mínimo, caso tenha filhos, acha que tudo isso é balela, mas eu quero que você me fale, você que não crê, qual foi o resultado que você teve não seguindo o Contato Zero. Você está aí com quem hoje? Você ganhou o respeito do seu ex, implorando, indo atrás? Basta você começar a fazer uma análise rápida. Você não consegue fazer essa análise rápida porque você está ainda no estágio de aceitação. Você está agindo de forma automática. Mas, se você tem implorado, indo atrás, você tem perdido o respeito completo do teu ex, da tua ex. Você tem criado imagens negativas na mente dessa pessoa. E como é que você vai reconquistar assim? Não importa o quanto ela tenha sentimento por você, ele tenha sentimento por você, você está criando uma imagem negativa. Gente, vamos lembrar que tudo é questão de comportamento. Nós, seres humanos, nós temos em nossa cabecinha uma programação. Por mais que você acredite ou não, nós somos feitos de programações. Por mais que existem coisas que a gente goste, por algum motivo, alguma coisa, uma hora a gente começa a enjoar.
A gente começa a rejeitar. Por quê? Porque existem sentimentos negativos que realmente estão construindo uma nova imagem sobre aquilo que a gente gosta. E você pode estar criando uma imagem negativa que vai chegar uma hora que vai ser impossível de reverter na mente dessa pessoa. Portanto, você que quer essa cilada, que muitas pessoas dizem, mas você tem que ir atrás, porque quem não é visto não é lembrado. Gente, se vocês tiveram história, se vocês tiveram raiz, não vai esquecer. Agora você se cuidando, se respeitando, se curando, você vai chegar um dia que você vai realmente criar gatilhos para que essa pessoa traga à tona novamente aquilo que ela sente por você. É assim que funciona. Já falei muitas vezes aqui. Não é implorando, não é insistindo, não é indo atrás. Você vai criando mais bloqueios assim e vai piorando mais a situação. Portanto, não seja louco, não seja besta de querer usar essa frase de que não é visto, não é lembrado como desculpa para implorar. Vocês têm visto que não está dando certo isso. Isso pode dar certo a publicidade e propaganda. Isso é uma frase clichê. Nós, publicitários, jornalistas, a gente tem essa frase clichê. Todos os dias escuta. Mas, em relacionamento, posse de relacionamento, comportamento humano, a coisa é completamente diferente. O seu ex vai lembrar de você da forma que você se apresenta a ele. Ele vai lembrar de você da forma que você se apresenta. Se você está implorando, desesperado, indo atrás, ele vai lembrar de você como uma pessoa desesperada, que não tem amor sobre você mesmo, que não tem controle sobre sua vida, e você perde toda a oportunidade de reconquistar. Portanto, essas são as 5 razões no qual você não deve implorar, tem que parar agora de querer que o seu ex volte para você. Chamar a atenção do teu ex. Para com isso agora, tá bom? Eu acredito que essas 5 razões tenham te ajudado. Se inscreve no canal, ative o sino. Em breve nós estaremos de volta aqui novamente no canal Reconquistando o que eu amo. Eu sou o Alan Felipe. Até a próxima. Deus te abençoe. Até mais.